O pecado seria uma desobediência a Deus. Deus teria determinado que nós nos comportássemos de alguma forma e nós nos comportamos de outra forma. Isso caracterizaria o pecado, uma desobediência a Deus. Essa ideia, ela surgiu lá atrás, aos 1500, pouquinho mais, antes de Jesus, com Moisés. Moisés tirou um povo que vivia escravizado no Egito, caminhou com eles por um deserto até chegar a uma terra que seria prometida por Deus a eles. Moisés tirou um povo que se formou dentro do Egito. Esse povo não tinha religião própria, não tinha usos e costumes, não tinham leis civis nem morais próprias. Tudo o que eles viviam é o que eles absorveram dentro do Egito. Moisés tirou esse povo de lá e eram milhares de pessoas e ele tinha que organizar esse povo civilmente, penalmente, comercialmente e religiosamente. E ele o fez. Se nós lermos o Velho Testamento, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, nós vamos encontrar ali um código civil, um código comercial, um código penal e um código religioso completos, com artigos de leis e penas para cada transgressão e tudo mais. Só que Moisés não disse que ele criou essas leis. Ele disse que as leis eram de Deus. Tudo o que ele fazia é Deus que mandou ele fazer. Olha, Deus falou que tem que ser assim, Deus falou que tem que ser assado, Deus falou que tem que ser de outro jeito. Por isso, a ideia de transgressões aos regulamentos acaba se transformando numa desobediência a Deus. Quando Moisés orienta como deve ser construído o templo, por exemplo, tem lá todas as medidas, as salas, tudo como tem que ser, não é? Se fizer diferente, você está desobedecendo a Deus, porque foi Deus que mandou e não Moisés. Quando Moisés fala da compra, da venda, da compra de escravo, a Bíblia autoriza a ter escravos, tá? Ensina como que compra, como que vende, como que interage com os escravos. E é Deus que falou. Então, se você comprar escravo diferente, você está pecando, porque você está desobedecendo a Deus. Essa é a visão do pecado, uma desobediência a uma ordem de Deus. No Espiritismo, nós não usamos a palavra pecado, porque nós sabemos que aquelas leis que Moisés fez foi ele que criou, não é? Que Deus criou as leis universais, mas nos dá o direito de errar. Deus não se ofende, não se magoa. Deus é perfeito, ele não tem esse tipo de sentimento. Então nós não usamos a palavra pecado, porque nós não temos como ofender a Deus. Nós usamos a palavra erro. Por quê? Porque a palavra pecado subentende que você não vai para o céu se pecar. A palavra erro subentende que você tem que consertar o que você fez de errado. E é assim que nós entendemos Deus, um Deus de amor que criou-nos todos para a perfeição, para a felicidade eterna um dia, e não somos perfeitos ainda porque não tivemos tempo de estudar e de vivenciar o suficiente para aprender tudo que nós precisamos. Então, no movimento espírita, nós usamos a palavra erro. Por isso que o espiritismo também não proíbe nada. As outras religiões proíbem que os seus seguidores façam isso ou façam aquilo, porque seria pecado. No espiritismo não tem essa ideia, não vamos ofender a Deus. Então, nós não pecamos, nós erramos. E, claro, sofremos a consequência do nosso erro. Sofrer a consequência do erro significa aprender a não errar mais. Se você martela o dedo e dói, da outra vez toma mais cuidado para não martelar, para não sentir a dor. É assim que funciona. Então, para o espiritismo, não existe a figura do pecado. Existe a figura das transgressões, não é? Deus criou as suas leis e nós não conseguimos praticá-las todas, então nós erramos. Deus nos dá a oportunidade de sofrer a consequência do nosso erro para que a gente possa aprender, errar cada vez menos e ser cada vez mais feliz. Por isso, o espiritismo não proíbe nada. Ele desaconselha. Olha,
Isso não é legal. Se você fizer dessa forma, a consequência não vai ser boa, mas você pode fazer. Ninguém vai expulsar você do espiritismo se você cometer esse ou aquele erro. Você pode fazer o que você quiser. Vamos estudar junto, vamos aprender junto, não é? Nós acolhemos a pessoa que erra. Por quê? Porque nós também erramos. Então, nós estamos no caminho do aprendizado. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, vamos sim sofrer a consequência dos nossos erros e que elas nos ensinem a errar cada vez menos e ser cada vez mais feliz.